Eu vou orar em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, para que a palavra dEle não volte para nós vazia, que o Espírito Santo de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, lhe dê entendimento desta palavra, que você abra o teu coração, receba esta palavra. Amém, abençoados? Sabe que quando nós começamos a observar, quando nós começamos a ver as coisas de Deus, ver os filhos de Deus, a gente sempre conversa, sabe, abençoados? No dia a dia. Enfim, a minha oração é para que você receba a palavra desta noite. Amém? Daqui a pouco vai vir um apostolado. Isso aqui é uma breve ministração, até que o nosso apóstolo venha. E que, como Deus sempre abençoado, Deus sempre, Ele fala conosco. Amém? Então, pode se assentar. Abre a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí, que é daqui que vai sair as palavras. Paulo disse, vamos começar já, amém? Glória a Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 14, verso 3, que Deus, Ele consola, Ele exorta e Ele edifica. O que eu disse para você? Deus consola, exorta e edifica. Filhos carnais não gostam muito de exortação. Se eu perguntar aqui para alguns filhos, Eloá, o Mateus, as crianças, né, os mais jovens, quando os pais admoestam, exorta, na hora eles fecham um pouco a cara, não gostam muito, e não tem o que fazer, abençoado. Seu pai, ele está acima de você, filhos. Seu pai, ele tem todo o poder para te exortar, para te corrigir. Amém? Você não pode, pais, não corrigir o seu filho. Porque se você não corrigir o seu filho, você vai criar um vagabundo. Entende a palavra vagabundo? Uma criança sem respeito, sem educação, sem modos. Sem modos. Então, se o pai carnal exorta os filhos da terra, quanto mais o nosso Pai Celestial nos exorta. Amém, ovelhas? Então, Paulo disse que Deus, Ele edifica, exorta e consola. Mas a palavra desta noite, ela vem como uma exortação. Então, abençoados, não depende de mim, não depende de você. Quando Deus fala, ou quando a minha mãe fala, né? Aliás, filhos que são obedientes, filhos que são tementes, filhos que estão certo com Deus, têm servido a Deus, estão tudo ok, ele não tem do que ficar achando ruim da repreensão. Está tudo bem, amém, abençoados? Mas sempre haverá em nosso meio essas palavras de edificação, exortação, consolação. E antes de eu ler a palavra aqui, eu vou dizer algo para vocês. Como nós andamos no meio de muitas ovelhas, pastora Helena, a senhora anda no horário do culto aqui, né? Mas eu e o pastor Marcos, nós andamos muito no meio das ovelhas. Quando eu digo no meio das ovelhas, nós temos contato com as ovelhas. Nós sabemos muito da vida das ovelhas. Porque as ovelhas vêm até nós e conversa e fala das suas vidas, das suas situações. Isso é normal, abençoado, amém? Isso é normal de vocês procurarem os seus pastores para falar de algo, do que está acontecendo, de uma bênção, é muito bom, de um problema, de uma situação. Hoje mesmo falei com a pastora Simone lá de Pernambuco, mais tarde ou amanhã cedo eu tenho que conversar com ela. Eu preciso, conversa de pastoras, e vamos ver o que Deus vai abrir a minha boca para falar com ela. Mas nós vamos conversar daqui a pouco, tá, pastora? Mais tarde ou amanhã cedo. Ela pediu uma ajuda para mim, entendeu, abençoado? Então, é algo
que eu e ela precisamos conversar. Mas eu não sei o que Deus vai nessa conversa. Deus pode estar edificando, exortando, consolando. Amém, ovelhas? Porque a gente não sabe. Então, quando vocês procuram os pastores de vocês para alguma conversa, para alguma coisa, você tem que saber que Deus pode te exortar. Porque às vezes a gente vai achando que nós estamos certos, cheios de razões, carregados de razões. Quando a gente chega lá, Ronaldo, Deus muda e fala, peraí. Não é bem assim, não. Você tem que assumir o erro, você tem que ver onde que você está errando. Volta para trás mais um pouquinho. Volta algumas folhas do livro. Volta um pouquinho. Aí você vai cair em si e ver que realmente não é bem assim. Então, vamos lá. Conversando com o apóstolo, né, eu já venho falando com ele alguns dias, e vendo pessoas. E nós, nessa conversa ministerial, eu e ele, e é totalmente ministerial, porque realmente era sobre ministério, sobre ovelhas. E nós conversando, e Deus falando comigo e com ele, foi tão gostoso, porque tudo foi casando, se encaixando, sabe? Algo tão maravilhoso. Eu vou perguntar algo para vocês. Quantas rodas tem no seu carro? Quantas? Ok. Legal. Mas tem uma lá que você não lembra dela, né? Tá vendo, pastora Helena? Você só vai lembrar do step quando você for. Se um furar, você vai recorrer ao step, né? E se esse... Eu não posso sair muito daqui. Eu gosto muito de andar, né? Tem que ficar presa aqui. Oh, Deus. Eu gosto de ir aí, ó. E... Porque daí fica bem pertinho, sabe, pastora? Você toma as pessoas tomam também um choque, assim, algumas... a realidade é muito grande, né? Então, se esses 4 pneus não derem problema, você vai usar o step? Não, né? Então, você só vai usar o step se algum dos 4 furar. É isso? Vai falando aí. Quando que é que você vai usar o step? Eu quero algumas respostas mais óbvias, tá, abençoado? Não é quando murchar. Quando murcha, você vai no posto e enche, né? Quando que você vai usar o step? Umas 4 pessoas me respondem. Quando fura o pneu. Quando o ladrão rouba... Boa resposta. Quando o ladrão rouba uma roda, você tem que usar o step para poder colocar. Quando fura, quando o ladrão rouba uma roda, você usa o step. Quando mais? Quando você lava o carro. E você lembrou do step. Tá bom. Você tirou o carro para lavar, deixou o step lá, e aí você lembrou que tinha o step. Certo. Quando fura, quando rouba, quando você tirou para lavar, esqueceu. Quem mais tem alguma dica? Quando que você lembra do step? Quando o pneu está gasto, aí você precisa trocar o step, né? Olha, pastor, as respostas. A pastora Helena está dando um sorriso, porque nós já tínhamos conversado só uma gotinha do assunto. Eu tenho pessoas na minha família que não lembram do step por muitos anos. Você tem carro, amém, abençoado? Então, se você não acontecer nenhum problema com os 4 pneus do seu carro, você não vai lembrar do step. Quando foi a última vez... Agora vamos ver. Quando foi a última vez que você lembra do step? Você lembra? Lembra, Ronaldo? Faz tempo? Olha lá. Está largado lá o step, né? Quem mais tem carro quer levantar a mão e dizer qual foi a última vez que você lembrou do step do seu carro? Fala, Maria. Aí precisou mexer com o step. Foi muito tempo, esse tempo aí que você levou para lembrar do step? 6 meses. Bom, pastora, mas o que você está querendo dizer de step? Eu não captei a vossa mensagem ainda. Pois bem,
Eu também, abençoado. O carro está ali, graças a Deus, né? Aí falando das coisas terrenas. O pneu ainda não furou, mas o step está lá. Abençoados. Eu disse que a palavra hoje é de exortação, certo? Tá curioso? Tá com um pouquinho de ansiedade aí? É normal, carne é assim. Eu também. Quando Deus falava ontem, eu queria que Deus falasse mais. Aí hoje ele continuou falando de manhã. E eu queria que o apóstolo falasse mais, e mais, e mais, e mais, porque aquilo foi me dando muitas lembranças. E eu fui lembrando, abençoado, de quanto tempo pessoas não lembram do step. Pessoas lembram. Sabe? Tem uma palavra que nós usamos, não é uma palavra, uma confissão que nós usamos, que diz assim, anjos em seu favor. Amém? Você diz anjos em seu favor? Virou para nós que não pode ser, mas para muitos um jargão. É igual a lei diz, Deus te abençoe. Então, para eles, tudo é Deus te abençoe. Para nós, que não pode acontecer isso, tá, abençoados? Isso não pode ser um jargão na sua boca e dizer anjo em seu favor. Virar uma coisa comum. Não. É sério nós falarmos, filho, anjos em seu favor. Só que você é mãe de um adolescente que às vezes não está aqui, não ouve a palavra, mas você quer que anjos estejam em favor? Certo? Esses são jargões que aí sim se torna um jargão, pode se tornar um jargão na sua boca. Por quê? Porque o filho às vezes nem sabe quem são anjos. Às vezes o filho não sabe nem o que está acontecendo. Mas você aprendeu que Deus envia anjos para nos guardar e nos proteger. Então logo você quer que esses anjos protejam e guardem o seu filho, né, abençoado? Seu pai, sua mãe. Mas às vezes seu pai e sua mãe não sabem, não quer nem saber das coisas de Deus. Talvez a sua mãe, seu pai, seus filhos, vou mexer na ferida filho mesmo, abençoado. Filho, está lá e não lembra daquele step. Você sabe o que Deus falou para mim, para o apóstolo hoje, desde ontem para hoje? Depois que você foi embora ontem. Jesus é step para muitos. Jesus, o Cristo ressuscitado, é step para muitos. Como assim, pastora? Você falou com a sua boca, eu também falei com a minha. Quanto tempo faz que você não lembra do seu step? Como diz, né, o ditado, o peixe morre pela boca, né? Mas nós não morremos pela boca, nós falamos a verdade. Realmente. Não é? Vocês falaram. Quando que você lembra do step? Quando acontece alguma coisa. Senão, o step vai passar anos. Se você tiver, presta atenção, no seu carro, né, Juca? 4 pneus novos. O Juca, ele só anda, que é pneu novo. 4 pneus novos, um step novo. Você não vai lembrar daquele step tão cedo. Porque você tem 4 jogos de pneus, 0. Ele não vai deixar você na mão. A não ser que você passe em algum lugar e corte. Aquele pneu é cortado de alguma forma mais brusca, mais severa. Já aconteceu isso com o pastor, de passar em cima de uma lâmina, pneu novinho, cortou. Jogou no lixo. Então, a gente não vai usar aquele step. Por quê? Porque você tem coisas boas dentro do seu carro ali, 4 pneu novo. Mas, o que nós estávamos falando, e eu vou na palavra já já, que Jesus, para muitos, é um step. Ele só lembra de Jesus numa situação extrema. E eu vim dizer para você, te exortar nesta noite, que você não pode ter Jesus como um step na sua vida. Você entende isso? Porque você não pode recorrer a Deus quando você estiver com câncer. Uma dificuldade extrema. Que aí você vai correndo aqui e fala, pastor, ore por mim. Mas espera lá. Você estava com o step lá e você não estava lembrando dele? O que Deus quer falar para mim hoje, pastor? O que Deus está querendo? Me ajuda um pouquinho mais.
que você não pode, abençoado, deixar Jesus como um step dentro do seu carro, que você nem lembra dele. E que você não pode lembrar de Jesus só no momento de angústia, de situação caótica, sabe? Caótica. Só vai lembrar do step quando furar um, furar dois, o ladrão roubar, ficar careca, a situação que você tem que trocar. Mas vamos um pouquinho mais longe. E se seu carro não tem step? Numa rodovia à noite, fura o seu pneu lá numa Anchieta, numa Bandeirantes, nessa que é bem perigosa, essa Rodoanel. Bem perigoso e você não tem nem step, abençoado. Como que faz? Você esqueceu do step. Você deixou o step de lado, abençoado. E aí, como vai fazer? Você vai recorrer a terceiros? Você vai ficar lá parando pessoas para te ajudar? Porque você não tem step. Você não tem step, sabe? Você não tem vida com Deus. Aí você vai pedir para terceiros, para que terceiros haja em seu favor? Quando você tem livre acesso com Deus, quando você e Deus falar, você pode falar com Ele. Só que muitos estão deixando dentro guardadinho lá, o step guardado. Sabe por quê? Não, eu tenho um homem de Deus. Pastor Helena, lá no MGA tem um homem de Deus. Quando eu falo com ele, Deus usa ele. E olha, não preciso nem usar o step. Ele fala com Deus e as coisas acontecem. Não é assim, abençoado. Não é assim. Então eu vim aqui nesta noite para dizer para vocês, você que está aí longe, distante de nós do MGA, Deus está falando também com você. Abençoado, não é porque você não está aqui. A hora que chega às 6 horas da tarde, deixa tudo e todos, o que eu disse para você? Deixa tudo e todos, já vou falar da pastora Helena, deixa tudo e todos, senta na frente da sua televisão e vai falar com Deus. Vai ouvir Deus falar com você. Mas eu não estou aí, pastora, mas o Deus Todo-Poderoso está aí com você. Aliás, que Ele está dentro de você. Amém, ovelhas? Ele está aí, Ele está aí. Você não precisa estar aqui, você precisa ouvir Deus, falar com Deus. Amém? Há uns dias atrás, um mês já fez, aconteceu um incidente aqui, né, com a pastora Helena, roubaram as rodas do carro dela, mas ela não se deixou abater. Ela voltou no outro dia no ministério, congregou. Aquilo não foi abençoado, coisa de R$5, R$10. Lhe custou muito dinheiro. Mas a visão de uma pessoa, uma mulher de Deus que é próspera, ela não vai, sabe, por causa disso, deixar a fortaleza entrar na mente dela, ela vai continuar servindo a Deus, porque Deus vai dar muito mais. E glória a Deus, a vida continuou, né, pastor? Arrumou, os pneus voltaram, continuou congregando, servindo a Deus. E ontem, ela voltando num culto profético que foi maravilhoso. Sinais, prodígios, palavras que nós recebemos ontem, né, pastora? A pastora ministrou, a pastora Luzia ministrou, o apóstolo ministrou, eu ministrei. Ontem o culto foi uma bênção. E ontem ela voltando, um homem, né, bêbado, bateu no carro dela. Mas ela está aqui, abençoado. Ela poderia não vir. Ela não poderia falar, olha, não dá, sabe, já sofri isso, sofri aquilo. Mas abençoado, aí ela fala para Deus, Deus, para onde me irei? Para onde eu me irei? Abençoado, perceba que você só tem que recorrer a Deus. Este mundo que você está vivendo hoje, um mundo sujo, podre, de pessoas que só querem o mal, você pensa que o amor das pessoas já não esfriou? Esfriou faz tempo, abençoado. Talvez você não está percebendo isso, mas está se cumprindo, que o amor de muitos se esfriaria. Só que o seu amor não pode esfriar. O seu contato com Deus não pode esfriar. Você não pode deixar Deus dentro lá da traseira do seu carro, um step largado lá, esquecido lá dentro. Você não pode, abençoado. Com tudo que você ouve neste ministério, você não pode ter Deus como um step. Que você só vai recorrer a Ele quando uma situação ruim vier na sua vida. Quando um filho seu for parar numa UTI. Quando um marido, um filho. Então, quando uma situação bem ruim
chegar até a sua vida, porque as situações vão chegar. Amém? Eu não estou desejando que chegue, mas você está no mundo. O que Jesus disse? No mundo tereis? Não chegou, pastora Helena, para você as aflições? Mas ele falou, Helena, tem de bom ânimo, Sara, tem de bom ânimo. Eu venci e vocês vão vencendo. Vocês vão vencendo. Por quê que Jesus venceu? Porque ele tinha que dizer está consumado. Por que que nós vencemos, vamos vencendo? Porque ele não voltou ainda para levar a igreja dele. Então, todo dia nós vencemos as situações. Todo dia nós vencemos o mal-estar, a circunstância. Como disse meu apóstolo ontem e hoje. Quantas vezes eu fui para a igreja, a minha garganta queimando por dentro, a minha cabeça doendo, mas eu não posso me dar o luxo de ficar sentado ali. Eu tenho que ministrar. Pastora Luzia já ministrou alguma vez não estando muito bem? Já? Ontem estava com a garganta raspando. Não estava, pastora? A senhora falou ao vivo, estou com a garganta ruim. Pastora Helena já ministrou algumas vezes não estando muito bem, não se sentindo bem. Sara já ministrou tocando não estando muito bem. Mas nós temos que nos posicionar abençoados. Vencer, porque se você se entregar, pior será. Amém? Então vamos à palavra. Abra sua Bíblia. Senhor, bom, como Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Eu falei para você de 1 Coríntios 14, 3, amém? Vou abrir aqui onde eu vou ler para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E eu quero que não seja o seu caso, longe de mim pensar isso, Senhor. Mas que você não esteja fazendo de Deus um estepe abençoado. Muito pelo contrário, nós temos que ter com Deus o quê? Será que você vai lembrar de um homem que orou a Deus e falou para Deus que ele tinha? Crédito. Nós temos que ter crédito com Deus, ovelhas. Você não pode deixar Deus falando sozinho, não. Tenha crédito com Deus. A hora que você precisar dele, você possa recorrer a ele. Não deixar ele esquecido por muito tempo dentro da sua vida. É claro que Deus ele é tão misericordioso, o amor dele se estendeu, tamanho foi o amor de Deus, que ele, mesmo você esquecendo dele como um estepe, ele te ama. Amém? Ele te ama, abençoado. Ele ainda te socorre em tempo oportuno. Amém? Ele te socorre, abençoado. Mas não é por causa disso que você vai esperar a doença chegar na sua vida, a situação. A vaca, né, Juca? Lembrando agora, a vaca ir para o brejo. Você não vai esperar isso acontecer, abençoado. Porque Deus tira, ele te ajuda a tirar a vaca. Mas e se ele falar, não, eu vou deixar a vaca para o brejo? Deixa a vaca morrer. Assim você aprende. Ele é obrigado a tirar a vaca do brejo? Ele é obrigado a tirar a vaca do brejo? Ainda mais se você for daqueles que deixou ele dentro do carro lá, como um estepe. Antes de ler a palavra principal, você sabe o que está escrito em Provérbios 3:11? E depois eu vou para a palavra principal. Daqui a pouco o apóstolo está descendo. Provérbios 3, verso 11 e 12, está escrito assim, olha. Filho meu. Tem filhos de Deus aqui? Diga, eu sou filho de Deus. Ele disse assim, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Alguns, como eu disse, torcem o nariz, né, a boca, faz umas caras e bocas, né? Não está gostando muito, não, pastora, que você está falando. Abençoado. Deus já conheceu o seu coração antes de você fazer a cara feia. Ele já sabia. Então, eu não posso fazer nada. Porque Deus está te exortando, está me exortando. Amém? Antes dele te exortar, ele exortou a mim, o apóstolo, e nós recebemos. Então ele disse assim, não te enojes da sua repreensão, ou seja, da repreensão de Deus, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que
que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, bem-aventurado você que está ouvindo. Deus te dá uma correção nesta noite, porque nós não podemos deixar Deus como um estepe largado dentro de um carro, que só vai lembrar, irmão Carlos, quando o seu pneu furar, quando um ladrão vir lá e roubar a sua roda, aí você vai ser obrigado a usar o estepe. Você não pode lembrar de Deus quando uma doença vir até você, te acometer, vir até você, porque ela vem. Nós somos carne, abençoado. Você está vivendo a sua vida, de repente, a sua pressão descontrola, você vai no médico, o médico fala assim, a partir de hoje tem que tomar remédio. Pressão alta, pressão baixa, ataque cardíaco, tem que tomar remédio para quem tem coração que dispara, não é isso? Disritmia. Fala disritmia, né? Ritmia, sei lá, esse negócio, eu não quero nem saber do nome, porque eu não tenho e não quero ter. Senhor, me livra dessa, Pai. Aí tem pessoas que têm aquele outro nome lá, né, que não adianta você ficar colocando nome, é diabetes, abençoado. Não precisa colocar nome, sabe? Diabetes é uma doença comum que está aí, acometendo várias pessoas, mas você vai esperar isso chegar até a sua vida para você recorrer a Deus? Para você ter que sair correndo que nem um louco? Na chuva para trocar o pneu, pastora. Na chuva, hein, apóstolo? Ele não suporta trocar o pneu na chuva, abençoado. Ninguém. Tá vendo só? E o que você acha de você recorrer a Deus? Buscar o estepe largado. Às vezes o estepe está empoeirado. Às vezes o estepe está murcho. Porque você não usa. Porque você não recorre. Você não se preocupa com aquele quinto pneu que está lá dentro. Você tem, abençoada, é que se preocupar com Deus, buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar a Deus enquanto Ele pode te socorrer. Não espere, abençoado, porque se furar 4, 5 pneus, se furar os 4, o que você vai fazer? Você vai correr para o apóstolo para ele orar? Você vai esperar a pessoa chegar numa UTI, como chegou uma pastora, e hoje virou as costas para Deus? Saiu da UTI. A sogra dela está aqui, ó. Estou falando besteira? Virou. Mas aí é problema dela com Deus. A nossa parte nós fizemos quando foi necessário. Ingratidão é o que mais tem no meio dos filhos de Deus. E para terminar então, porque olha, abençoado. Os filhos de Deus não percebem as coisas, mas um simples ato, uma simples atitude nossa é o fato de nós deixarmos Jesus como um estepe largado. Aí ele só está te observando. Aí vem o mal, vem a doença, vem a situação, vem a morte. Tem pessoas que quando tá um ente querido morre, ele só falta morrer junto e querer ir junto. Se eu fosse Deus, eu já dava uma empurradinha assim, fala, vai. Ué, a vida toda você não lembrou de mim? Agora você vem e fala, a vida toda você não lembrou de mim, agora você vem recorrer e ficar falando, Senhor, por que o Senhor fez isso? Vai você também, vai. Menos um para... Olha, isso é eu, tá, abençoado? Claro que Deus não me vê como eu vejo. Ei, irmão Carlos, teria tirado muita gente da terra que só perturba a Deus. Terminando aqui, abençoados. Hebreus 12:1. Que esta palavra, abençoada, que tem um peso muito grande, abençoada, esta palavra. Jesus, estepe para muitos. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Você sabe quem são? Quem são eles? Quem? Os anjos. Quem que está ao seu redor? São as testemunhas que levam a Deus o nosso dia a dia. Como nós estamos nos comportando diante dele. Deus não vai ficar te observando, tá, abençoado? Mas ele envia os anjos. E os anjos, posso te falar? Já ouviu aquela pessoa que fala assim, você é dedo duro, hein? Você é fofoqueiro. Assim são os anjos. Eles levam a Deus mesmo, porque eles são obedientes.
Senhor, fulano, ciclano, beltrano, está te deixando lá dentro do carro, lá, ó. Um step largado lá. Eu estou só vendo, viu, Senhor? Eu estou vendo. Esses dias mesmo passei lá na casa de um, tá lá, ó, ele deixou o senhor lá. Ah, não vou falar o resto, vai. Deixa pra lá. Rodeados de tão grande testemunha, deixando todo o embaraço. Olha que é você seguir, né? Você prosseguir. Deixando todo o embaraço, nós estamos rodeados de tão grande testemunho. Primeiro, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. E corramos servir a Deus. Corramos abençoados. Vamos servir a Deus enquanto há tempo. Vamos buscar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos falar com Deus. Deixe o seu marido em casa, sua esposa, seu filho, deixe quem for abençoado. A sua vida é pessoal com Deus. Não deixa sua mulher te empatar, o seu marido, seu filho. Você não quer? Fica aí, ó. E eu vou servir a Deus. Porque Deus enviou os anjos para me observar o que eu estou fazendo na minha vida. Então ele diz assim, olha, verso 2. Olhando firmemente para Jesus. Ou seja, olha e corre em direção de quem? Jesus. Autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezo, desonra, traição, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que é Jesus Cristo, que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis. Diga, eu não devo me cansar. E nem tampouco deixar Jesus como um estepe. Amém, ovelhas? Diga, eu não devo me cansar. Eu não devo me desfalecer. Porque está escrito abençoado. Não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. As pessoas se cansam porque elas pensam que Deus é um empregado. Aí ela pega e fala, ó, quer saber? Fica aí, ó, dentro da traseira lá, como chama lá? Porta-mala. Onde fica o pneu, né? Fica aí, Deus, dentro do porta-mala aí como um estepe. Quando eu precisar, quando eu lembrar, quando, pontinho, eu vou tirar o estepe de lá. Só que não é assim, abençoados. Vamos ficar de pé. Não é assim que você deve agir para com Deus. Deus não é um estepe. Deus não pode ser um estepe. Estepe é para carro. Estepe não é Deus. Estepe não é Jesus, que você vai lembrar dele quando o mal lhe sobrevier. E ele vai vir, pastora. Pastora Helena passou por 2 dificuldades recentemente, abençoado. Ou você acha que nós estamos livres? Você sabia que muitas coisas estão se cumprindo na Terra? Uma delas, o mal está aí. O amor, pode-se dizer que já se esfriou, porque ninguém está amando mais um aos outros. O ódio está operando. Ninguém estende mais a mão para ajudar o próximo, irmão. Se puder, ele está vendo ali, ele passa, pisa em cima da cabeça até e segue a vida. Ninguém está ligando mais, abençoado. Resta a nós, os escolhidos, filhos de Deus predestinados, demonstrar o amor aos outros. Eu espero que no meio de nós não tenha pessoas que estão entrando nessa, sabe, de deixar Jesus lá dentro, de não amar, de não respeitar, de não considerar. E eu posso te dar vou dar uma deixa para vocês, todos. Não pense, abençoado, que se você deixar Jesus dentro do seu carro, como um estepe, e a situação ficar difícil, que eu e o apóstolo poderemos fazer milagres na sua vida. Não podemos, abençoado. Então, por isso, só um alerta. Use o seu carro, use Jesus Cristo todos os dias na sua vida, continuamente. Amém?
Não esqueça lá dentro. Não esqueça. Porque para muitos pode ser tarde demais. Para muitos. E se você vier até mim e até o apóstolo e dizer assim, pastor, mas eu estou doente. Pastor, mas minha mãe, meu filho. Eu já falei lá para minha família. Eu não vou orar, viu, abençoado? Eu não sou esses bonequinhos que você vai lá orar e vai acontecer uma mágica. Eu não sou abençoado, eu não vou. Você não busca Deus? Enquanto você está comendo churrasco, passeando, viajando, você quer que eu vou buscar Deus pela sua família. O step está lá. Está até empoeirado, pastora. Dentro do carro lá. Esquecido. Aí eu vou ter que orar. Já avisei, abençoado, eu não oro. E se eu souber, se eu e o apóstolo souber que você está deixando Jesus dentro do seu carro como um step, não venha pedir oração. Porque não é assim que se faz com Jesus Cristo, que morreu por você na cruz. Amém? Graça e paz a todos vocês.